Vamos então, de seguida, discutir e votar as atas das reuniões de 28 de fevereiro e de 29 de março. Vamos começar pela de fevereiro. A minuta acho que foi distribuída a todos os senhores deputados. Faça o assunto. Também, portanto, quem quiser dar a palavra, quando quer dar a palavra. Portanto, vamos começar a discutir a ata de 28 de fevereiro. Presidente da Assembleia de mais elementos da mesa, Sr. Presidente da Câmara, restante variação, caros deputados, públicos, comunicação social. Só uma pequena correção, Sr. Presidente. Na página 16 está aqui feito um resumo da intervenção. Eu sei que não é fácil ouvir as gravações e fazer a transcrição correta e nem sempre também, muitas vezes aquilo que estamos a dizer pode corresponder especialmente àquilo que acaba por ser reproduzido. E logo no início da intervenção dei luz a palavra, disse que a RAN não deve estar nas condicionantes, quando obviamente a RAN é uma condicionante, e portanto eu solicitava que fosse retirada esta intervenção e começasse a seguir. E era só obrigada, Sr. Presidente. A opção por modelo de Serviço Nacional de Saúde, SNS, é reconhecida como a melhor forma de garantir os valores do acesso, da equidade e da solidariedade. O Serviço Nacional de Saúde tem sido um fator de coesão nacional e um avanço civilizacional. Foi com muita preocupação que o município de Amarante constatou que, com a publicação da portaria número 82/2014, de 10 de abril, o Ministério da Saúde tenciona encerrar alguns serviços de excelência no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. No caso em Preço, a portaria classifica o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa no grupo 1, referindo que a sua área de influência atinge entre 75 e 500 mil habitantes, o que não corresponde à verdade, porquanto basta consultar os dados estatísticos para se perceber que este número é, na realidade, consideravelmente superior. Além disso, e a manter-se o previsto na portaria, o Hospital de Referência da nossa região perderá um conjunto importante de valências: obstetrícia, neonatologia, cirurgia vascular e cirurgia plástica. Tal poderá implicar o encerramento da maternidade do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, que, sublinhe-se, é a segunda maior da região norte, tendo feito só em 2013 2.354 partos. Existe ainda um índice que se destaca pela positiva, na medida em que as cesarianas estão abaixo da média nacional, o que, como se compreende, resulta em custos substancialmente mais baixos para o erário público. Ademais, se concretizar o encerramento do serviço de cirurgia vascular, encerra também a via verde ABC, que está classificada no ranking nacional em 4º lugar. Só em 2013 foram operados 51 doentes em contexto severo, o que é considerado um número notável. Por outro lado, se a portaria fosse implementada, afetaria profundamente toda a região, em particular os municípios do interior, já tão penalizados pelas difíceis acessibilidades. Considerando o atraso exposto, a Assembleia Municipal de Amarante, reunida em sessão ordinária a 30 de abril de 2014, delibera afirmar a necessidade de manter o Serviço Nacional de Saúde para todos os cidadãos, melhorando o acesso aos cuidados de saúde. Exigir a imediata revogação da portaria número 82/2014, de 10 de abril, no que respeita ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Exortar o Governo e a Administração Regional de Saúde do Norte a não alterarem de forma unilateral e artificial a área de influência daquele centro hospitalar. Exigir que a reforma hospitalar seja feita ouvindo as autarquias da nossa região. Mais delibera enviar esta moção a Sua Excelência ao Primeiro-Ministro, a Sua Excelência ao Ministro da Saúde, aos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, à Administração Regional de Saúde do Norte. Amarante, 30 de abril de 2014, subscritores, Dr. Adolfo, Dr. Otávia, representante do movimento Amarante Somos Todos, assinatura elegível, e representante do CDS,
Também é medida para estar aqui na minha presença, sei que foi varíssimo. Pronto, não sei se algum desses subscritores querem defender aqui esta... Muitíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, membros da mesa, excelentíssimos senhores membros da Assembleia Municipal, Público, Comunicação, senhores vereadores, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Imerante. Independentemente da moção agora aprovada, o Partido Socialista já tinha agendado este assunto para a prioridade de ordem e, por isso, vai fazer a introdução sobre a saúde. A saúde é fundamental na vida das pessoas e deve ser apoiada por políticas e ações eficazes. O bem-estar das pessoas e da sociedade é fundamental para a produtividade e para a prosperidade económica, ou seja, para o ambicionado crescimento económico. A Conselhia do Partido Socialista em Amarante, em conjunto com a Federação Distrital do Porto e a sua secção sectorial da saúde, e com o Grupo Parlamentar da Assembleia da República, promoveu no passado dia 14 de abril uma visita ao Centro de Saúde de Amarante, com vista a alertar os amarantinos para a intenção deste Governo de dificultar o acesso dos cidadãos ao Sistema Nacional de Saúde ou eliminando estruturas de proximidade, comprometendo deste modo os níveis de saúde desejados, a universalidade, a equidade e a qualidade dos mesmos. Os amarantinos estão na iminência de verem os seus direitos a serem usurpados, desrespeitados no setor da saúde, sendo as franjas desprotegidas da população as mais afetadas pela decisão de um governo centralista que nada olha a meios para atingir os seus fins. Tendo em conta as recentes políticas levadas a cabo por este governo no que se refere ao setor da saúde, o Partido Socialista acredita que a prestação dos cuidados de saúde primários aos amarantinos está seriamente ameaçada, nomeadamente com o equacionado encerramento das extensões de Jazente e de Vilacaís do Centro de Saúde de Amarante. A confirmar-se este cenário, o acesso dos amarantinos aos cuidados de saúde primários de proximidade ficará seriamente comprometido, com especial ênfase para as populações das freguesias afetadas. De notar que a maioria da população abrangida por estas duas extensões é idosa, com dificuldades de locomoção e de recursos financeiros modestos, o que dificulta a sua deslocação para o Centro de Saúde de Amarante. Ao mesmo tempo, estes utentes irão ingressar a já longa lista de doentes sem médico de família. Este governo ignora os direitos, liberdades e garantias consagradas na Constituição da República Portuguesa em prol de uma política economicista, colocando os cuidados de saúde mais distantes dos cidadãos e mais dependentes do poder económico, inviabilizando o acesso dos cidadãos aos seus direitos constitucionalmente consagrados. O Partido Socialista de Amarante tudo fará para que as referidas extensões se mantenham em funcionamento com a qualidade de serviço adequado às necessidades dos utentes e de forma a garantir aos amarantinos o acesso à saúde e à igualdade de circunstâncias. O PS Amarante e os seus vereadores, os deputados municipais e os deputados da Assembleia da República tudo farão para que o encerramento das extensões de saúde de Jazente e de Vilacaís não se concretize. Consideramos ainda inaceitável que o Governo, através de uma portaria publicada de 82/2014, 10 de abril, com o pretexto da necessidade de a categorização dos serviços e estabelecimentos, retire serviços e especialidades ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Pela referida portaria serão retiradas as especialidades de cirurgia vascular, cirurgia plástica, urologia e neonatologia. Mas a destruição não fica por aqui, tendo existido uma orientação da ARS Norte para o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa cortar na sua atividade num valor correspondente a 2.400.000 euros, ou seja, um corte de 3,2%. Considera também o PS inaceitável que o Governo, através da mesma portaria, pretende eliminar a 31 de dezembro de 2015 a maternidade do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Estamos claramente perante costes sem reformas, sem seletividade, banalizados e irracionais. Os cuidados de proximidade estão a ser destruídos. A centralização começa a ser uma realidade e as pessoas a ficar com cuidados de saúde públicos cada vez mais distantes e sem igualdade no acesso. A posição do Partido Socialista
é a completa oposição a estas medidas. Não podemos concordar que numa altura em que o Sistema Nacional de Saúde mais faz falta, seja o período em que mais se destrói. Consideramos que é um erro político e, como tal, tem que ser anulado. Desafiamos e apelamos a todas as forças do Conselho de Amarante, da região, uma solidariedade, inclusivamente política, para que se impeça este ato tão prejudicial para os cidadãos desta região. O Partido Socialista de Amarante continuará empenhado na luta por uma saúde mais próxima, bem como uma defesa intransigente dos interesses dos amarantenses. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sr. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais. Sr. Presidente da Assembleia, é seguramente conhecimento de todos que o Ministério da Saúde pretende encerrar vários serviços do Centro Hospitalar do Câmara de Sousa e, por conseguinte, no nosso Hospital de São Gonçalo, esvaziando ainda mais e aumentando o caos que se vive e presenciável no Hospital Padre Américo quando necessitamos de ele recorrer por não podermos ser atendidos no nosso hospital. Mas se isso não chegasse, pretende também o Ministério da Saúde fechar as extensões de saúde de Jacente e de Vila Caís, para dessa forma também instalar o caos do Centro de Saúde de Amarante, com um evidente aumento da procura pelo encerramento das extensões referidas, causando graves prejuízos aos amarantinos utentes destes mesmos serviços. A Extensão de Saúde de Vila Caís, que é a que melhor conheço e que diretamente mais me preocupa, foi criada em 1989, desde aí tem prestado um inegável serviço às pessoas que ali vivem e não só. Tenho apenas um médico, o Dr. José Matos, aqui daqui presta a minha singela homenagem por todo o trabalho que tem desenvolvido ao longo de todos estes anos e muitas vezes sem as condições necessárias para o exercício da nova profissão, minimizando o sofrimento de uns, ajudando a salvar a vida de outros e apoiando principalmente os mais idosos, que são os que têm mais dificuldade de se deslocarem para Amarante cidade ou para outras localidades. Em 2007, as instalações da Estação de Saúde de Vila Caís foram ampliadas e remodeladas, gastando o Ministério da Saúde em obras e equipamentos cerca de 180 mil euros. Instalações essas que dão todas as condições aos técnicos de saúde que lá trabalham para prestarem o atendimento necessário a todos aqueles que têm a sorte de ter médico de família, que é o meu caso. Os outros são atendidos na Estação de Liberação Marca Canaveses ou no Centro de Saúde de Amarante. Não precisamos que nos fechem a Estação de Saúde. Precisamos é de mais um médico para que todas as pessoas de Vila Caís tenham um médico de família e não precisem de se deslocar para a Liberação Marca Canaveses ou para Amarante cidade. Sr. Presidente da Assembleia, desejo perguntar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, desejo fazer uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que é a seguinte. Sr. Presidente da Câmara, face às minhas preocupações, que julgo serão também as de Vossa Excelência, da Câmara Municipal da Maria dos Amarantinos, pergunto: o que já fez ou o que pretende fazer para alterar esta situação, não permitindo que nos retirem mais serviços a Amarante, ou seja, aos amarantinos? Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e vereadores, deputados municipais, público presente e imprensa. No passado mês de março teve lugar um ato que reportamos da maior relevância, a concretização de um acordo entre 5 municípios. Os municípios que dele fazem parte são, para além do de Amarante, o de Celurico de Vasco, o de Baião e os dois do Douro Sul, Sinfãs e Recém. Para além dos 5 municípios, o acordo foi também assinado pelo Presidente da Dolman em nome desta cooperativa que, como sabemos, gera fundos comunitários de apoio a projetos de desenvolvimento. Este acordo ficou desde logo conhecido por Acordo de Amarante, tendo o nosso município tido um papel fundamental como seu primeiro impulsionador. Estes municípios continuarão naturalmente integrados, naturalmente inseridos, na comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, CIME, não pretendendo de qualquer forma substituir-se, como é óbvio, a ERA. O objetivo deste acordo é o de assumir uma estratégia de desenvolvimento comum para um território com atrasos de desenvolvimento cujos indicadores
o colocam na cauda da Europa. E estamos nós, como é sabido, às portas de um novo quadro comunitário. Oportunidade única e última de conseguir reverter esta situação, era imperioso que politicamente fosse dado este passo. A importância do ato, ao reunir municípios de diferentes áreas políticas, mas que possuem, como já se disse, problemas comuns, denota uma sensibilidade para estes por parte dos seus responsáveis. No caso concreto do de Amarante, mostra desde logo uma atitude diferente do passado na forma de se relacionar com os concelhos vizinhos. Concelhos esses com problemas comuns, como seja a baixa densidade populacional, fenómeno demográfico que urge inverter através da fixação de residentes e da atração de novos. Ora, isso só se conseguirá pela criação de emprego local, que evite, por um lado, a fuga para outros municípios e que possa, por outro, atrair novos atores, quer sejam empresários, quer quadros qualificados. Por todas estas razões e por outras que, naturalmente, lhes estão subjacentes, é que consideramos da maior importância a assinatura deste acordo. O PSD, enquanto força política que apoia este Executivo, vê assim, com maior agrado, este tipo de iniciativas, que pela sua relevância e impacto futuro, trará certamente resultados positivos, não só para o nosso município, mas para toda uma região na qual ele se insere e da qual pode ser motor e liderança de um desenvolvimento há muito adiado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Luís Lancelot da Silva. Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, restantes membros da Assembleia Municipal, público e imprensa. O Movimento Independente Amarante Somos Todos retoma mais uma vez um assunto que considera de importância vital para Amarante e que tem merecido da nossa parte reflexão e análise, agora que se está a concluir o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal do Tâmega de Sousa. Temos presente o relatório de trabalho número 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal do Tâmega de Sousa, PEDI, enquanto versão preparatória do relatório final para efeitos da apresentação ao Conselho Intermunicipal, visando obter a sua aprovação. O que todos ambicionamos é que não se dissipem as oportunidades que nos são disponibilizadas pela Comunidade Europeia, que consigamos atingir na máxima plenitude os desafios que são lançados a Portugal pela União Europeia no quadro Europa 2020, que este município consiga, através dos fundos comunitários e dos recursos e meios que são disponibilizados, realizar o maior número de projetos, satisfazendo desta forma as necessidades das populações e melhorando as suas condições de vida. Debruçando-nos sobre o relatório de trabalho do PEDI, verificamos que na caracterização que aí é feita do Tâmega de Sousa há muitas áreas que ficam aquém do que esperaríamos. Vejamos a título de exemplo a cultura e o património, que o nosso município bem considera prioritários e que nesse relatório de trabalho surgem agregados ao setor do turismo ou cingem-se à rota do Romário. É sem dúvida uma visão redutora da cultura que não poderá merecer a nossa concordância. A cultura é, indubitavelmente, para o nosso Conselho, uma atividade económica relevante. O mesmo se diga das atividades agro-rurais que o município de Amarante estabelece como prioridade, com a indelével importância do vinho verde de Amarante. E os exemplos sucedem-se no turismo, com os vários segmentos religioso, cultural, gastronómico e turístico, na indústria, onde o município de Amarante tem tradição nas madeiras, na metalomecânica e outras. Por isso, entendemos que o PEDI não é um bom documento para o nosso território e para Amarante e não nos revemos nesse documento. Temos a nossa identidade própria, o nosso ADN e não podemos nem pretendemos abdicar das realidades que nos dizem. Devemos apostar e trabalhar em prol de instituições fortes para o nosso território, sendo que estas não se esgotam na cima. Refiro-me concretamente à Associação de Municípios do Baixo Tâmega, pela identidade do espaço regional e territorial que abrange. Contudo, como já o dissemos nesta Assembleia, enquanto membros da CIM do Tâmega de Sousa e da Associação de Municípios do Baixo Tâmega,
O nosso município deve participar ativamente nestas instituições e aí ter uma posição de domínio que permita ao Conselho de Amarante readquirir a importância, a liderança e a centralidade da região. Não duvidamos da importância da CIM no plano estratégico, da sua relevância como agente dinamizador, coordenador, mas, como a própria refere, não como protagonista exclusivo ou até prioritário de todas as iniciativas. Mas não podemos deixar que a CIM ocupe todo o plano. A CIM não é o princípio nem o fim de todas as coisas. Amarante tem de definir um rumo em matéria de plano estratégico. É necessário que o município decida quais as suas linhas orientadoras e programáticas. Com a estratégia e os equipamentos indispensáveis definidos, obteremos certamente fontes alternativas de financiamento sem passar necessariamente pela CIM. Os planos operacionais regionais, os mecanismos de apoio direto à Comunidade Europeia e outros. Entendemos que se colocam dois desafios à Amarante: definir os seus projetos estratégicos e elaborar esses projetos. Posto isto, certamente que se encontrarão os adequados mecanismos de financiamento. É concebido que sem estratégia não há planeamento e sem planeamento não há desenvolvimento. Os amarantinos não nos perdoariam se voltássemos a cometer os erros do passado, se desperdiçássemos nestes tempos de rigor e exigência oportunidades que não se repetirão. Se perdêssemos a oportunidade de aceder aos quadros de fundos comunitários. Falamos do desenvolvimento da Amarante e da melhoria das condições de vida das nossas populações, pois sem recurso a estes fundos, a financiamentos, não conseguiremos o nosso desenvolvimento. Esta é seguramente uma tarefa de todos os amarantinos, independentemente de estarmos no poder ou na oposição. Só assim se faz a participação política e cívica. Não podemos desperdiçar tempo. Amarante tem de ser capaz de definir o seu plano estratégico. É um grande desafio, mas todos seremos capazes. Os amarantinos que nos conferiram mandato para os representar esperam de nós essa capacidade. Muito obrigada. Boa noite. Queria começar por cumprimentar a digníssima mesa da Assembleia, o Sr. Presidente, os Srs. Secretários. Também aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, todos os senhores vereadores, os senhores deputados municipais, os meus colegas de Presidente de Junta, público presente, comunicação social. Após um período que eu considero natural de expectativa e aprendizagem nesta Assembleia, eu penso que chegou o momento de assumir as minhas próprias responsabilidades com uma maior intervenção política. Falei dentro de um espírito de colaboração democrática, de forma positiva e com uma postura o mais ética possível. Sempre defendi e defendo uma sociedade civil interventiva e com capacidade de reivindicar novas formas de intervenção. Não pondo em causa, de forma alguma, a importância dos partidos políticos neste processo, penso, no entanto, que a participação democrática não se esgota neles. O meu caso é apenas um exemplo. Para mim, ser independente nesta Assembleia é sinónimo de liberdade. É ter humildade de saber que todos os dias são dias para aprender, participar, dialogar e decidir. As minhas responsabilidades principais serão para com a minha comunidade. É importante, no entanto, que todos façamos o melhor, não apenas em prol da nossa freguesia, mas também para com a nossa cidade, o nosso concelho e a nossa região. Eu peço desculpa, já está com o dobro do tempo que está no regimento. Termino, Sr. Presidente, dizendo só que estou disposto e disponível para ajudar a atingir estes objetivos. Obrigado. Sr. Presidente da Câmara, vereadores, deputados municipais, caro público e imprensa. Nas últimas semanas temos vindo a ter conhecimento por parte da própria Câmara e dos órgãos de comunicação social da criação de um laboratório de inovação urbana. Este descobrir e colmatar as lacunas urbanas refere-se a pensar a cidade e é algo que o Partido Socialista acha que é uma matéria de extrema importância. É pensando a cidade que se consegue construir o futuro. É estruturando o passado e analisando o presente que se consegue construir um futuro sustentável. Nesse sentido, queria começar por enaltecer esta ideia de pensar a cidade como um todo e como uma estrutura
que Amarante deve também ter em conta. Nesse sentido, apenas me carece um pedido de esclarecimento por parte do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara sobre o conteúdo programático que este laboratório irá ter. Qual é o verdadeiro ímpeto conceptual que está por trás deste conceito? Pensar a cidade deve ser pensado como um todo. A cidade, como sabemos, é um organismo holístico, que funciona apenas num conjunto de setores. E o nosso, pela informação que temos vindo de ter, quer por parte do concurso, quer por parte das notícias que têm sido públicas, parece-nos um pouco relativo a esta análise que está a ser feita. Não abrange este pensamento urbano, não abrange o ímpeto total daquilo que deve ser uma análise urbana de uma cidade como Amarante. Nesse sentido, e estando obviamente aberto a esse esclarecimento, não posso deixar de passar que uma análise de uma cidade, de um organismo urbano, tem de analisar o conjunto total. E ao analisarmos o próprio conteúdo do concurso, vemos que falta alguma coisa a nível de matérias, áreas científicas. Para mim, para nós, não faz qualquer sentido falarmos da cidade e não termos alguém do ímpeto da cidade, como do planeamento urbanístico, como alguém da área da arquitetura, que possa dar uma ajuda a este pensamento global. Para nós, este pensamento deve ser sempre global. Para finalizar, não posso deixar aqui um pequeno reparo e apenas numa nota de reflexão final, que há uns tempos atrás, lembro-me numa assembleia, quando falámos de concursos públicos, que o Presidente Executivo criticou e queria anular um concurso porque diziam que esse espectro de candidatos não foi suficientemente alargado e que deveria ser alargado. Pergunto-me se, com um prazo de candidatura de 2 dias úteis, que começou numa quinta-feira, passou todo o período da Páscoa e acabou na terça-feira, se conseguimos chegar a esse espectro tão alargado de pessoas. Muito obrigado. Mesa, Excelentíssima Câmara, Senhoras e Senhores Deputados. Quanto à saúde, agora estamos todos de acordo. Mas é preciso ter memória. E é preciso também coerência. Meus senhores, quando é que o então Hospital de São Gonçalo começou a perder valências? Lembram-se? Quando é que encerrou a maternidade? Lembram-se? Eles todos se lembram. O Partido Socialista, como agora anda na onda dos comunicados e notas de imprensa, e muito bem, com toda a legitimidade, veio também com mais uma nota à imprensa sobre o equacionado encerramento das extensões de Jazente e Vila Caís, Centro de Saúde. E tem aqui um parágrafo que eu até vou ler, porque se não fosse o assunto sério, eu acho que até é risível. O Partido Socialista espera ainda que o atual Presidente da Câmara Municipal não continue inerte, aguardando a expoliação do serviço no Conselho e se coloca ao lado dos amarantinos e do PS, naquela que será a luta pela defesa de uma das maiores conquistas de abril, um Sistema Nacional de Saúde para todos de qualidade e proximidade. Muito bem. Está dito. Eu, como não tenho o hábito de escrever os discursos, tenho que andar agora aqui à procura dos tópicos. E pergunto eu, não sabem todos aqui que o atual Presidente da Câmara Municipal de Amarante foi, há vários anos a esta parte, quem mais levantou a sua voz em prol da saúde do nosso Conselho? Não assistimos e ouvimos inúmeras entrevistas, inúmeras intervenções, inúmeros alertas, inúmeros avisos. O que é que fez nessa altura o Partido Socialista e o anterior Presidente da Câmara pela saúde nos últimos 20 anos, pela saúde em Amarante?
Assistiram, diria eu, quase impávidos e serenos, ao encerramento da maternidade. Assistiram, diria eu, quase impávidos e serenos, à perda de valências do então Hospital de São Gonçalo e ao seu esvaziamento, apesar dos vários alertas então feitas pelo inerte Presidente da Câmara. O inerte Presidente da Câmara fez vários alertas nessa altura. Não esteve inerte. Agora, pelos vistos, é que está inerte. E reparem, eu também gosto de analisar algumas coisas. Infelizmente não tenho tempo, mas lendo o Público de 27/6 de 2006, na altura, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Armindo Abreu, diz o Público, aceitou hoje o encerramento do bloco de partes do hospital local em troca da continuação e requalificação da unidade garantida pelo Ministro da Saúde, Correia de Campos. Afirmou que o Hospital de São Gonçalo vai continuar a requalificar-se, mantendo a urgência médico-cirúrgica, esperando-se até 15 de setembro a reprogramação funcional da unidade de saúde. A decisão de encerrar o bloco de partes do hospital, contestada pela população, foi aceita pelo autarca socialista, que entende que os interesses da população de Amarante estão salvaguardados. E vai por aí abaixo. Apesar de terem sido gastos 800 mil euros na maternidade, Armindo Abreu considera que o investimento não está perdido, uma vez que o bloco tem camas e equipamento que poderão ser utilizados para outros fins. Em São Gonçalo, as urgências médico-cirúrgicas continuarão abertas, mas reduzidas ao funcionamento permanente para o horário das 8 às 22. Para Armindo Abreu, este modelo é satisfatório, uma vez que o volume de operações realizadas naquele serviço não justifica o seu funcionamento permanente. E podia encontrar muitas mais coisas desse tipo, inclusive em atas daqui da Assembleia, infelizmente não tive tempo para procurar. Mas todos agora estamos na luta, todos estamos de acordo e na luta pelos interesses da nossa terra. Mas lá está, falta a tal coerência. Se o governo agora fosse do Partido Socialista, o PSD estava lá, o PS estaria, peito aberto. O PSD esteve no tribunal, era o governo do PSD. O PSD vai estar agora, e já esteve no hospital, é o governo do PSD. O PSD vai estar onde quer que esteja. Onde quer que esteja em causa os interesses da Amarante, o PSD vai estar lá. E o PS teve. Façam essa reflexão. Pensem, objetivamente, sem partidarismo, se o PS teve sempre de peito aberto quando o governo era do Partido Socialista. Façam essa reflexão séria. Quanto às extensões do centro de saúde, também já sabemos, segundo a responsável do ACES, que neste momento não há risco de encerramento. Pelo menos enquanto se mantiverem os médicos que estão quer em Vila Caís, quer em Jazente. Como sabem, há faltas de médicos de família em Amarante. E trouxeram cá, muito bem, o Sr. Secretário do Partido Socialista, o doutor, acho que é o Dr. Álvaro Beleza. Mas reparem, este senhor, ao que eu sei, também teve a responsabilidade de saúde no último governo do Partido Socialista. Teve ou não teve? Quantos médicos de saúde é que ele colocou em Amarante? Agora vem criticar que Amarante não tem médicos e que há 6 mil pessoas. Muito bem, tem toda a legitimidade e até ajuda a Amarante. Pode ser que as críticas cheguem ao Ministro da Saúde. Mas, quando ele tinha a responsabilidade pela saúde, quantos médicos de família é que ele colocou em Amarante? Sabem dizer? Eu arriscaria um número. 0. Posso estar enganado, corrijam-me. Meus senhores, volto a frisar. O PSD, quando estiver em causa os interesses da Amarante, não vai arranjar subterfúgios, não vai arranjar justificações, não vai embarcar em conivências nem silêncios cúmplices. Vai fazer o que sempre fez. Lutar nesta e noutras áreas pelos interesses da nossa terra, qualquer que seja o governo. Penso eu, e tenho razões para pensar, que nem sempre foi assim. Muito obrigado.